Agora sim. Obrigado, viu, Michele? Então, eu quando estava finalizando para vocês ali, eu percebi que tinha um erro aqui. Eu misturei os passageiros nessa continha. Engraçado que tenho dado esse curso aqui, ninguém aponta ninguém apontou esse erro. Quer dizer, para trás acho que ninguém entendeu, né? Nas turmas anteriores. Como é que eu fiz? Como é que eu passei dessa tabelinha para essa aqui? Eu peguei 11 dividido por 24, deu aproximadamente 45,8. 13 dividido por 24, 54,2. Aproximado. Aqui, 2 dividido por 11, 18,2. 9 dividido por 11, aí eu achei um primeiro erro. É 81,8. Aqui. 81,8. 81,8% ali. Aqui, eu vou fazer 9 dividido por 13. Na minha continha deu 69. 69,2%. E se você fizer 4 por 13, tem que dar alguma coisa, tem que dar 30,8. Porque tem que fechar em 100%. Esse erro passou. Passou. E aí, estamos corrigindo agora aqui, ó. Opa. Então, eu peço a vocês a gentileza de anotar essa correção aí no material de vocês aí, por favor. Muito bem. A primeira análise, por aqui, a gente já consegue perceber. Eu vou continuar os cálculos a seguir, mas a gente já consegue. Pode falar, pode perguntar. Então, o professor fez algumas modificações aí que bate. Eu estava analisando durante o intervalo. Primeiro, o professor tinha dito que a gente não considera os totais da fila, apenas os totais da coluna. Da coluna. Da coluna. Então, Isso. se não considerar os totais da fila, tem que lograr que dentro da tabela feche 100%. E o professor, na explicação anterior, estava considerando os totais da fila no cálculo. Eu fiz simplesmente com os totais daqui da coluna e no lugar de 81,2%, se tem 60 e algo. E aí fecha. Não, aqui, veja bem, o que nós fizemos aqui? 9 entre 11, 9 entre 2, depois 4 entre 13 então, nós e 9 entre 13, trabalhando com os totais da fila, da coluna, melhor dito. Mas nós vamos fechar assim, ó, com o total da coluna. Ó. Vai fechar 100% em todo mundo. Ó. 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. É assim que nós vamos fechar, vamos trabalhar. Ó. Esses dois fecham 100%, esses dois fecham 100% e esses dois fecham 100%. Vou explicar por quê. Tá certo? 69. Entendido, Kiala? Não, professor. Então, nós estamos fechando aqui, ó, por 100% aqui, ó. Sim, entendi. Mas o professor está trabalhando com os totais da fila, da última fila. Não. E o professor disse antes que é para trabalhar com os totais da coluna, da última coluna. Aqui nesse cálculo que o professor apresentou agora, está trabalhando com os totais da fila, da última fila. Não, fecha os 100%, mas está trabalhando com os totais da última fila. Não. Eu vou te mostrar o que acontece.
eu vou explicar para você. O que eu quero fazer aqui, nessa coluna aqui, quando eu calculei talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu calculei essas porcentagens aqui, nesse total, eu calculei em relação a todo mundo que estava presente aqui na amostragem, tá certo? Então, ou seja, do total de 24, 45,8% estão aqui, são alunos especiais. Sim. E 54,2% são de alunos regulares. Isso que eu queria... Pois não? Até aí chega. Até aí eu deixo de trabalhar com o total da coluna. É isso? Não. Essa é a explicação. Agora eu pego os totais da fila. Não, última fila. Eu estou sempre trabalhando com o total da coluna. Porque o total da coluna é esse que está aqui embaixo. Ó. O total 24. Da coluna é esse que está aqui. O total dessa coluna é esse que está aqui. Ok? Tá. Mas vamos só analisar o próximo passo para a gente poder ver. Eu acho que tem mais erros por aqui. Vou corrigir aqui. Ó. Antes de prosseguir, eu só preciso chamar a atenção para uma coisa. Reparem aqui, ó, o que acontece? Ó. Aqui eu tenho 45,8% dos alunos aqui na faixa de especial e 54% aqui na faixa de aluno regular. Entendi. Só mais uma perguntinha. Tem mais alguém querendo entrar na sala? Não, né? Não. Então, olha só. Se isso aqui fosse independente, se essas categorias concordam e não concordam, fosse independente dos alunos, eu teria que replicar aproximadamente a mesma porcentagem nas duas categorias. Olha, 45,8 aqui e 45,8 aqui, aproximadamente. E teria que completar 54,2 aqui, 54,2 aqui, aproximadamente. O que está acontecendo? Eu reparo, quando eu olho por aqui, que não está havendo aqui o quê? Essa comparação, tá vendo? Não está havendo isso. Não está havendo isso. Olha, eu vejo que dos alunos especiais, 18% concordam e 69,2% não concordam. Então, não está batendo com esse número aqui. Então, o que eu estou vendo aqui? Que tem uma preponderância dos alunos especiais em concordar. Não está seguindo a porcentagem da categoria. A mesma coisa eu observo aqui, ó. Eu observo que 81% dos alunos regulares não concordam. Se fosse independente, eu ia achar que aqui 54,2% concordariam com isso, ó. Ficaria próximo. Então, por aqui, só por essa análise aqui, eu já posso mostrar que as variáveis são dependentes, que o fato de concordar ou não concordar depende de quem está sendo perguntado. Então, para eu fazer agora o fechamento com o teste, o que eu vou fazer? Isso aqui que eu estou vendo é o que foi observado. E o que deveria ser esperado? Deveria ser esperado o seguinte, olha. Agora eu vou tomar de novo isso aqui, ó, esse valor, e vou aplicar aqui, ó. Para que acontecesse isso, o que era esperado no caso da não dependência? É que eu tivesse 45,8% dos alunos especiais não concordando. Então, eu vou colocar aqui, o total é 11. 45% de 11 vai dar o quê? 11 vezes 0,458 dá em torno de 5. Então, 5 alunos. Ora, eu peguei essa porcentagem aqui usando no total dessa coluna, tá certo? Porque o que eu queria é que, o que eu esperava é ter as mesmas quantidades aqui, ó. Era isso que eu esperava. O esperado era ter
o esperado para que não houvesse a dependência, é que todo mundo ficasse aqui com os mesmos percentuais, ó, 45,8, 45,8, 45,8, 54,2, 54,2, 54,2. Quanto que teria que ter aqui de alunos aqui e quanto teria que ter de alunos aqui para que eu obtivesse 45,8 ou 54,2 aqui? Seria 45,8 vezes 11, então 5 alunos. 54,2 vezes 11, então daria 6 alunos. 6 e 5, 11. Continuo batendo aqui, ó. 6 e 5, 11. Para eu ter 45,8 aqui e 45 e 54,2, quanto que eu teria que ter? Eu teria que ter 13 vezes 0,458, eu teria que ter 5,9, eu arredondei por 6. Arredondei para 6. E aí o restante teria que ser 7. 6 e 7, 13. Fechou. Então, aqui, só aqui que tem esse erro. O resto eu fiz de acordo aqui. Entenderam o que aconteceu ou não? Entenderam ou não? Vou escrever uma coisa aqui, ó. Essa foi a tabela que eu achei com os dados reais. O que seria esperado se eu tivesse... O que seria esperado se eu tivesse a independência das variáveis? Eu teria que ter 45,8%. Eu teria que ter 40... Opa! Perdão que não consegui aqui. – 45,8%. 45,8%. Eu teria que ter, em todas elas, aqui embaixo, 54,2%, 54,2%, 54,2%. É isso que eu teria que ter aqui, ó. Ou aproximadamente. Isso aqui seria o valor exato. Se eu tivesse essa configuração, eu veria o seguinte, que as variáveis, a variável que está aqui, concordância, né, vamos dizer, concorda e não concorda, é uma variável só, a concordância com a afirmativa. E a variável alunos tem dois valores, alunos especiais e alunos regulares. Eu diria que essas duas variáveis, eu diria que elas são independentes. Eu diria que elas são independentes. Mas como a gente fez esses cálculos aqui, a gente observou o quê? Que aqui nós temos... Aqui a gente observou que a gente tem aqui uma diferença. Eu não tenho exatamente essa composição. Essa diferença me mostra que as duas variáveis, que elas são dependentes. Só de observar. Agora aqui eu estou quantificando essa dependência. Então aqui, olha o que eu fiz aqui. Eu calculei o valor que eu teria que ter desses 11, como é que esses 11 aqui deveriam estar distribuídos entre os alunos especiais e alunos regulares. Eu fiz essa continha baseado nessa porcentagem. Então, eu deveria ter 5 e 6. E como é que eu deveria ter esses 13 alunos distribuídos aqui? 6 e 7. Isso é o que seria esperado. É o que a gente chama de esperado. É a frequência que deveria estar ocorrendo para que as duas variáveis fossem independentes. Uma pausazinha. Entendemos isso ou não? Até essa tabelinha aqui.
Entendemos ou não? Kiala, ficou claro para você agora o que foi que eu fiz? Qual era a minha intenção? Sim, professor. Estou pegando aqui. Estou fazendo. Já entendi aqui. Perdão, eu não consegui ouvir o que você falou, por gentileza. Poderia repetir? Tá claro, professor. Tá claro. Eu já consegui aqui dar conta do recado. Ótimo. Mais alguém com alguma dúvida? Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém com alguma dúvida? Aqui é o Eduardo, tudo bem? Tudo jóia. Pode falar, Eduardo. Só me explica aqui, esse cálculo que você fez aqui de não concorda dos 5 aqui, refaz ele para mim, só para me entender como que foi feito o cálculo. Você falou que pegou 11, dividiu por 45,5 ou multiplicou? Esse aqui você está falando? Essa parte aqui? O 5. Eu peguei aqui, ó, essa tabelinha aqui, olha, teria que ficar assim, ó, 45,8, 54,2 para todo mundo. Então, eu olhei aqui, entendi. Ó, 45,8, que é o mesmo daqui, né? Sim. 45,8 de 11. De 11 que é o total aqui, né? Esse total aqui, onde eu estou com o cursor. Não sei se daí você consegue ver. Eu estou vendo. O total aqui embaixo, sim. Total, então, eu peguei 45,8 de 11. Então, multipliquei 0,458 vezes 11. E eu aproximei para 5. Deu 5,0 qualquer coisa. Tá, entendi. Eu poderia calcular esse aqui, esse 6, eu poderia calcular 11 vezes 54,2. Mas eu simplesmente peguei 11 menos 5, 6. O que não está aqui. Eu já entendi já. Tá certo? Já entendi já. Beleza. Então, se vocês observarem, somando aqui, sempre eu tenho 11 mais 13, 24, o total que estava lá. 5 mais 6, 11 é o total que estava lá. 6 mais 7, 13 é o total que estava lá. Isso não mudou, não mudou. Ok? Agora, o que acontece aqui? O que acontece? A gente precisa... A gente precisa fazer o quê? A gente precisa... Opa, tem alguém de fora? Coitado do Yoshi, entra e sai, não consegue se acertar com esse programa aí. Então, o que acontece aqui? Acontece que nós... agora eu vou calcular essa tabelinha. Eu vou fazer o seguinte, esse número menos esse, ou esse menos esse, em cada posição, e elevar ao quadrado. E dividir pela frequência esperada. Então, a frequência esperada é o que está aqui. Então, eu vou fazer 9 menos 6, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 6. 9 dividido por 6. Esse aqui, 2 menos 5, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 5. Está aqui. Depois aqui, ó, vai ser o quê? 9 menos 7. Aqui tem outro erro, hein? Puxa vida, errei bastante nisso aqui, hein? 9 menos 7, 2. 2 ao quadrado é 4. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando fiz isso aqui. E os meus alunos que nunca corrigiram isso aqui. Então, 4 dividido por 7. Aqui é 4 dividido por 7. Dividido por 7. E aqui eu vou ter 9 menos... Ah, não, perdão. 4 menos 7 é 3, está correto. Perdão. 4 menos 7, 3. Ao quadrado, 9. 9 dividido por 7, está correto. Eu estou ficando maluco aqui. 4 menos 7, 3. Ao quadrado, 9 por 7. Eu fiz 4 menos 2, não sei onde que eu fiz. E 4 menos 6, não sei onde eu fiz isso. 9 menos 6, 3. Ao quadrado, 9. 9 dividido por 6. Montei essa tabelinha aqui. Isso aqui agora não está me importando. Eu não estou precisando disso aqui. 9 menos 7, 2. Ao não quadrado, estou 4. Disso aqui. Então, olha só. Vamos repetir. Aqui, ó. 9 menos 6, 3. Ao quadrado, 9. 4 menos 7, 3. Ao quadrado, 9.
2 menos 5, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 6, 3 ao quadrado, 9. Dividido por 6, dividido por 7, dividido por 5, dividido por 6. Vamos lá, Kiala. Ok? Professor. Olá. Tá. Olá. Aqui é o Davi. Pode falar, Davi, pode falar. Aquele segundo, a coluninha e o quadrinho de cima aí, ó. Do lado direito aí, ó. Que o senhor fez o xizinho aí, certo? Aqui em cima? Isso. Sei. Tô sabendo esse aluno especial aí, ó. Concordo. No lugar da porcentagem aí, o certo seria 30, na minha opinião, do ponto de vista aqui, 37,5. E o não concordo teria que ser 8,33%. E o aluno regular, na parte de baixo aí, que concordo, tinha que ser 16,66. E o não concordo tinha que ser 37,5. Aí bateria com todos os cálculos que o senhor fez aí também, viu? Não, você tem duas maneiras de olhar isso. Ou fazendo pelos totais da linha ou fazendo pelos totais da coluna. Eu estou fazendo pelos totais da coluna. Eu vou mostrar para você o cálculo que eu fiz aqui. Eu vou desenhar aqui aquela tabela lá, tá bom? Aquela tabela que a gente está fazendo. Vou fazer essa continha aqui. Como é que eu fiz essa continha? Eu fiz 9 dividido por 13. Depois eu fiz 2 dividido por 11. E depois eu fiz 11 dividido por 24. Essas três colunas aqui. Vamos fazer embaixo agora, aqui, ó. Embaixo. Eu fiz 4 dividido por 13. Depois eu fiz 9 dividido por 11. Depois eu fiz 13 dividido por 24. Foi assim que eu fiz. Vamos resolver essas continhas aqui, ó. Vamos resolver. 9 dividido por 13. Vamos fazer na calculadora. 9 dividido por 13. Dá 69,2. 69,2. Eu vou colocar aqui por cento. Aqui. Mas aí o senhor está somando, não tá? Porque ali, ó, o senhor está somando o concorda, certo? Eu não estou entendendo. Ali, ó, na primeira tabelinha ali, o senhor está fazendo isso, esse cálculo que o senhor fez aí de 9 dividido por 13, é o concorda, certo? Só que aí o senhor está misturando tanto o concorda como aluno especial e irregular também, certo? É assim? É assim mesmo. É assim mesmo. Não tem problema. Tá. Como é que você lê essa tabela aqui, ó? Professor. Pois não? Desculpa, eu acho que eu entendi a dúvida do Davi. Porque assim... Se refere a 54,2. Não, deixa eu explicar para você uma coisa. Você tem duas maneiras de ler essa tabela aqui. Você pode ler assim, do jeito que eu estou fazendo, significa assim, entre todos os alunos que concordam que o material é bom, 69,2 são alunos especiais e 30,8 são alunos regulares. Entre todos os alunos que não concordam que o material é bom, 18,2 são alunos especiais e 81,2 são alunos regulares. Do jeito que você está querendo fazer, você vai ter uma outra leitura. Veja bem, não estou falando que está errado. Eu estou falando que é uma outra maneira de olhar para o problema. Tá bom, então. Do outro jeito que você está fazendo, você vai fazer assim, ó. Você vai dizer que entre os alunos especiais, do seu jeito de fazer, entre os alunos especiais, você vai dizer que 9 dividido por 11, 81,2% concordam que o material é bom. E
e 18,2 não concordam que ele é bom. Isso não, professor, você fazer. Não. Eu estou fazendo 9 dividido por 24. Não, mas não é o total. Aí isso não é assim que a gente analisa essa tabela. Aqui a gente tem que a leitura é essa aqui, ó. Ou você faz a leitura pela linha, pela coluna, ou você faz a leitura pela linha. Toda tabela que tem esse formato, isso é chamado uma tabela de dupla entrada. Aqui em cima você tem uma variável com 2 valores, a variável concordância, então concordam ou não, 0, 1, sim ou não. E aqui você tem a variável alunos, que também tem 2 valores, alunos especiais e alunos regulares. Então, tudo que você vê aqui, toda vez que você tem uma tabela desse tipo, você faz uma leitura dessa que eu estou falando para você. Ou você faz uma leitura pela coluna, ou você faz uma leitura pela linha. Se você for fazer essa leitura do jeito que você está fazendo, você vai dizer assim, 9 por 24, eu não sei quantos por cento você vai ter, 9 por 24 vai ter lá 9 dividido por 24, deixa eu fazer essa continha, 37,5. Você vai dizer assim, 37,5% dos alunos, 37,5% dos alunos são alunos especiais e concordam com aquilo. Essa é a leitura que você está fazendo. Se você divide 2 por 24, você vai falar X% dos entrevistados são alunos especiais que não concordam. Se você fizer 4 por 24, você vai ter X% são alunos regulares que concordam. Entendeu? Isso, é isso mesmo. Essa foi a leitura que você fez. Agora eu estou introduzindo 2 novas maneiras de você fazer a leitura. Ou uma por coluna, ou outra por linha. Vou começar com essa por coluna, porque eu já tenho os dados calculados aqui. Nessa eu falo assim, ó, nessa que está aqui. Entre os alunos que concordam que o material é bom, 69,2% são alunos especiais. Entre os alunos que concordam que o material é bom, apenas 30,8% são de alunos regulares. Depois eu digo assim, dos alunos que não concordam que o material é bom, apenas 18,2% são alunos especiais. E 81,2% são alunos regulares. E ainda vou fazer para você a leitura aqui, ó. E ainda vou fazer para você a leitura desse total aqui, ó. E ainda vou fazer a leitura para você desse total aqui, ó. Significa assim que dos 24% dos alunos entrevistados, 11 são alunos especiais e 13 são alunos regulares. 11 são alunos especiais e 13 são alunos regulares. Foi assim que eu li a tabela por coluna, tá certo? Foi assim que eu li por coluna. Agora eu vou fazer a leitura por linha, tá certo? Vou fazer a leitura por linha. Na leitura por linha, eu vou ter o seguinte, a tabelinha vai ser assim para mim, ó. Eu vou escrever aqui para a gente poder comentar em cima do concreto. Eu vou fazer assim, ó. 9 dividido por 11, que é igual a 9 dividido por 11, em algum momento nós já passamos por isso. 9 dividido por 11 é 81,2%. 81,2%. Primeiro elemento. Depois eu vou fazer 2 dividido por 11 igual. 2 dividido por 11 igual 18,2%. 18,2%. Depois eu vou fazer. Aqui vai dar 100%. 11 por 11 vai dar 100%. Tá certo? Vai fechar aqui em 100% a continha, tá certo? Certo. Então eu vou pular isso aqui para a gente poder. Eu fiz 9 dividido por 11
2 dividido por 11, não é isso? Ó? E aqui, se eu quiser, aqui eu vou fechar, eu vou mostrar aqui a outra continha que vai ser 4 dividido por 11, 4 dividido por 11, igual, que eu não sei aqui, 4 dividido por 11, 36, vou aproximar, é 36,4. E vou fazer aqui a outra, que é 9 dividido por 11, que vai bater, de novo, né? 9 por 11, que vai bater com 81,2, que eu já tinha lá, 81,2%. Então, quer dizer o seguinte, que dos alunos especiais... Pois não? Pois não? Pensa um pouquinho. O 9 dividido por 11 não vai dar 81,8%? 81%? É 81,8%. Você tem razão, eu copiei errado de cima. Assim. É isso aí. Correto? Tá bom. Tá. Eu fiz a quantia, copiei de lá, mas copiei do valor errado lá. Então, o que eu vou falar? Dos alunos especiais, 81%, 81,8% concordam que o material é bom. E 18,2% não concordam. Dos alunos que são regulares, 36,4%, apenas 36,4% concordam que o material é bom. E aqui está errado essa conta, é 9 por 13, perdão. Aqui é errei de novo, 13. Aqui é 13, estou fazendo a conta pela linha lá. Ó. Espera aí, 4 dividido por 13. 30, aqui tem que ser 30,6. 76. Vou colocar 30,8. 30,8. 30,8. Fiz a conta errada ali, ó. Aqui por 9 por 13 dá quanto? 79,23. Vou colocar 79,2, ok? 69. 69,2. 69,2. Então, dos alunos regulares, 30%, 31% concordam que o material é bom. E 69% não concordam. Então, eu estou fazendo a leitura assim. São as maneiras de ler essa tabela. Eu escolhi fazer essas contas fazendo pela primeira leitura que eu apresentei para vocês. Pela leitura usando o total das colunas. Lendo pelas colunas ali. Foi essa abordagem que eu estou usando. Perfeito? Entendi. Perfeito. Valeu, agora, obrigado. Eu tenho certeza... Quer dizer, se eu fizer, tenho certeza, é assim, se eu fizer isso por essa segunda boa, eu não posso usar aquela primeira, que pega o 9 por 24, 2 por 24, aí não vai funcionar. Mas qualquer uma das duas que eu venha fazer, eu consigo calcular isso desta maneira. Eu consigo chegar no mesmo valor. Então, professor, isso é o que eu estava explicando a princípio. Que depende se trabalha com os totais da fila ou os totais da coluna. Então, você pode escolher o jeito que você prefere. Isso é que era a dúvida lá no princípio que eu tinha apresentado, que a gente estava encontrando valores errados e eu dei conta que o professor estava trabalhando, explicou primeiro que tinha que esquecer os totais da fila e trabalhar com os totais da coluna. Porém, quando passou para a segunda tabela, começou trabalhando com os totais da fila. Aí eu tinha achado 69. Então aqui tem duas coisas. Então, tem duas formas. Eu acho que a conclusão é que tem duas formas para trabalhar. Você elige se vai trabalhar com os totais da fila, da terceira fila, ou com os totais da terceira coluna. Exatamente. Só tem uma coisa aqui. De qualquer forma, essa tabela que está aqui, a primeira tabela, dentro tem que fechar 100%. Correção, porque ela precisa de uma correção. Porque ela misturou as duas coisas. Essa primeira tabela, de qualquer forma, você está correto, mas essa tabela aqui precisava de uma correção. Aqui. Porque aqui eu tenho os totais calculados pela coluna e aqui eu tenho a porcentagem pela fila. Isso não pode. Ou é tudo fila ou é tudo coluna.
Era exatamente isso. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho por hábito de fazer, talvez eu tenha me expressado mal, mas eu tenho por hábito de fazer seguindo os totais da coluna. Da coluna. Então, eu consertei essa tabela aqui para ficar compatível com a minha maneira de fazer. Eu gosto de fazer de tal forma que aqui embaixo eu tenha os 100%. 100%, 100%, 100%. Licença um pouquinho. Mas você pode fazer do seu jeito também, não tem problema. Pois não, pois não. Isso aí é conforme, por exemplo, conforme a pergunta, né?